Esse é o quadro Léo Imamura Responde e hoje falarei sobre como a perspectiva Kung Fu te faz enxergar que a rapidez pode ser prejudicial. Bem-vindo a mais um encontro na vida Kung Fu. Antes de começarmos, quero falar sobre a nossa primeira jornada Kung Fu, onde eu compartilharei com você a minha própria jornada para que você possa entender como começar a sua jornada Kung Fu, evitando inclusive os erros que eu cometi. Por isso, se você é praticante ou entusiasta das artes marciais ou não, você irá se beneficiar dessas estratégias para a vida. Se você quiser saber mais o que acontecerá na nossa primeira jornada Kung Fu, acesse o link em nossa descrição. E tem um detalhe importante que essa semana é gratuita. Venha e faça parte da nossa comunidade. No vídeo de hoje, a colaboração é de Leonardo Arthur Bolato. Senhor Imamura, o senhor pode fazer um vídeo sobre aquela cena de Ip Man 3 em que Bruce Lee pede para ser aceito como discípulo de Ip Man e o mesmo o testa fazendo chutar os cigarros e depois o chá? Leonardo, já aconteceu com você quando você se precipitou, fez algo de maneira afobada e com isso sofreu as consequências? Comigo já. Tive várias situações onde a rapidez não me ajudou. A rapidez só foi um problema. Muitas vezes isso acontece nas situações mais simples. Por exemplo, alguém te pergunta alguma coisa e você responde muito rápido e depois você percebe que você não deveria ter falado aquilo. Esse é um típico exemplo de quando a rapidez é prejudicial. Mas a cena que nós vimos em Ip Man 3, você vai observar o seguinte, que Ip Man, ao receber Bruce Lee, observa que o jovem Bruce Lee construiu, através do seu esforço, uma movimentação bem rápida. E logo nas primeiras cenas, ele já mostra para ele uma diferença muito grande entre velocidade e timing. Velocidade é rapidez, rapidez pura, fazer tudo muito rápido. E o que é o timing? É o tempo certo na hora certa. Não preciso ser tão rápido, eu só preciso me ajustar em relação ao outro. Então observa que ele acende o cigarro, ele fuma tranquilamente, ele vira o movimento, parece numa câmera lenta, em slow motion, mas consegue evitar toda a rapidez de Bruce Lee. Então aqui já tem a primeira lição, Leonardo. A diferença entre velocidade e timing, onde timing é fazer as coisas certas no tempo apropriado, ou seja, naquele tempo certo. Muitas vezes, naquele exemplo que eu usei, você não deve responder tão rápido. Pense para responder. Pense antes e vê se aquela resposta está sendo apropriada para aquele momento ou não. Depois, temos outra situação muito interessante, quando ele começa a jogar os cigarros e, com isso, ressalta a habilidade de Bruce Lee para a velocidade, porque ele consegue acertar todos os cigarros arremessados, mesmo quando são arremessados mais de um cigarro, muitas vezes 3 cigarros ao mesmo tempo. Haja vista a habilidade e a velocidade do pretenso discípulo. Por que isso? Porque ainda naquele momento, pelo menos no filme, está claro que Bruce Lee ainda não é discípulo de Ip Man. Ip Man ainda não o aceitou como tal. Depois nós temos uma outra situação, que é a situação que você comenta inclusive, Leonardo, que é quando ele joga água ou chá, não sabemos exatamente do que se trata, e Bruce Lee tenta golpear a água. E o que acontece?
Ele pergunta: você realmente golpeou a água ou você pensa que golpeou a água? Por quê? Porque a água, no seu caráter e na sua característica de flexibilidade e adequação, ela não pode ser golpeada. Então, por mais rápido, por mais ágil, por mais impacto que eu tenha, eu não consigo golpear a água. E é isso que foi a grande mensagem do patriarca Ip Man. E ele fez algo ainda mais interessante. Ele convidou Bruce Lee para se retirar. Por quê? O que significa isso? Que ele deveria parar para pensar. Quando você sugeriu essa observação, ou essa pergunta, ou essa cena do filme Ip Man, Leonardo, eu fiquei lembrando que havia lido muito tempo atrás essa passagem da água, quando Bruce Lee relata que havia conversado com seu mestre Ip Man a respeito. E uma das partes mais interessantes disso é quando ele fala que é importante ele parar para pensar. E no fundo, foi isso que está mostrando no filme. Quando Ip Man abre a porta para que Bruce Lee se retire, não é porque ele está recusando Bruce Lee como discípulo. É porque ele precisa pensar um pouquinho mais sobre os seus valores para que ele possa absorver os ensinamentos de Ip Man. Exatamente, de fato, no filme subsequente, no Ip Man 4, você observa já Bruce Lee, discípulo de Ip Man, e entendendo isso a ponto dele citar, no momento real agora, a importância da água, que curiosamente foi uma das falas que o tornou mais famoso nos últimos anos. Be water, my friend. Aliás, já falei disso num vídeo anterior e na descrição desse vídeo deixarei aqui o link para que você possa, inclusive, assistir aos meus comentários a respeito da água. Be water, my friend. Então, o que é interessante observarmos? A evolução de uma pessoa que é extremamente talentosa e que valoriza basicamente sempre duas qualidades, que isso que é a característica do artista marcial que está começando, que é força e velocidade. Se você ainda valoriza força e velocidade, vale a pena você estudar mais ainda a arte marcial, para que você possa chegar no nível da energia e do timing. Em chinês, nós chamamos de Lekdou e Sikan. Por quê? Porque quando você atua dentro desses elementos, a sua condição física, ela não vai ser fundamental, preponderante para que você manifeste a sua arte. Lembre que isso tudo que nós estamos falando está no nível da arte. A arte da vida, a arte marcial, a arte na manifestação de qualquer atividade humana, ou seja, Kung Fu. Então, quando nós estamos falando da perspectiva Kung Fu, é fundamental que nós foquemos na energia e no timing. E quando você observa que a velocidade por si só está desprovida de um contexto, está desprovida de ser apropriada, ela é danosa sim. Por isso, preste atenção nisso. Não fique desesperado apenas para ser mais rápido. Não falo mais rápido só em movimento, não. Eu estou falando mais rápido, inclusive em responder as coisas, em pensar muito rápido, em ter reações muito rápidas. Por quê? Porque nesse caso você está sendo precipitado. Nesse caso você está sendo afobado. Então não confunda antecipação com precipitação. Mesmo porque o primeiro, a antecipação, é aquilo que nós desejamos. Mas a precipitação é um problema que nós devemos evitar. E você, quer ter sua pergunta respondida nesse quadro?
Deixe nos comentários e inscreva-se no nosso canal. Quero agradecer Leonardo Arthur Bolato por sua participação e te convidar para o nosso próximo encontro na Vida Kung Fu. Até lá!